A empresa de inteligência mais representativa do mercado imobiliário brasileiro está sempre presente. Seja em debates, dados de mercado, palestras ou cursos, nós compartilhamos informações visando garantir o sucesso de seus empreendimentos. Somos referência em pesquisa e consultoria para o mercado imobiliário e construção civil, e nosso objetivo é te auxiliar na tomada de decisões mais assertivas. Com o apoio de parceiros de associações, entidades e empresários, que são grandes nomes do setor, nós promovemos inteligência. Seja qual for o segmento, conte com a Brain para gerar inteligência para o seu negócio. Acesse o site e saiba mais. Bom dia a todos. Dia 1º de junho, começando aí a contagem regressiva para terminar o primeiro semestre de 2022. Mais um ano de bons resultados no mercado imobiliário. A despeito de todos os desafios, seja juros, inflação, custos, dificuldades que o nosso setor sempre também enfrenta da grande burocracia estatal aí para aprovar e lançar projetos, devemos ter mais um ano muito positivo no mercado. Talvez não tanto quanto foi 2021, que foi o recorde, mas é o que nós temos visto de janeiro até abril e o que já ouvimos sobre maio, que ainda não está consolidado, traz boas notícias. Ainda que, como eu falei, não está sendo fácil, né? Estamos tendo que trabalhar mais para atingirmos os mesmos resultados. E dentro nesse objetivo, a Abrainc, junto com a Brain, realizou agora no mês de maio uma grande pesquisa nacional com mais ou menos 1.200 pessoas com renda superior a R$ 2.500, sobre as expectativas que elas têm para o país e, mais importante, para o mercado imobiliário até o final desse ano. E nesse webinar de hoje, nós vamos mostrar o recorte que nós fizemos desta pesquisa para a região Nordeste. Dessas 1.200 entrevistas, um pouco mais de 400 foram realizadas em algumas cidades do Nordeste. Então, aí mais ou menos 1/3 delas vieram do Nordeste. Nós vamos demonstrar esses desdobramentos e vamos debater aqui com 4 grandes associados da Abrainc. O Diego Vilar, que é CEO da Moura do B, o João Fiuza, que é também CEO da Diagonal, ambos de Fortaleza, embora a Moura do B seja uma empresa que atua em praticamente todo o Nordeste. Paulo Nunes, fundador e CEO da J. Nunes, uma grande empresa também que está atuando em vários locais, e o Kleber, que está tocando junto lá a Canopus, uma grande empresa que tem origem em São Luís, mas que também atua em outras regiões do Nordeste. Eu gostaria de convidar aqui o Luiz França, que é o CEO da Abrainc, para poder fazer a abertura, e hoje ele vai poder dar mais algumas notícias boas, né, França? Ontem eu li da aprovação dos cartórios.
Poxa, vocês têm trabalhado bem lá no Congresso. Toda semana, todo webinar que a gente faz tem uma notícia nova, positiva para vocês darem, hein? Isso é muito bom, né, Fábio? Mas bom dia a todos, mais uma vez aí, cumprimentar o Fábio, o pessoal da Brain todo que trabalhou com ele em conjunto na pesquisa, né? A Brain toda vez eu falo e eu tenho que falar, é uma grande parceira nossa, Brasil afora. Todo mundo sabe que o Brasil, se a gente for voltar 10 anos atrás, não tinha muito dado de mercado imobiliário, né? E a gente já está construindo uma base de dados de mercado imobiliário muito importante. Então, a Brain é um dos atores no Brasil que tem ajudado a todos nós a construir a base de mercado imobiliário. Queria agradecer aqui ao Kleber Fontes, né, que é o CFO da Canopus, que está aqui com a gente, o Paulo Nunes, da J. Nunes, que super participativo aí na Brainc, já fundador da sua construtora e tem trabalhado muito aí no Nordeste, nos programas habitacionais, ao João Fiuza, da Diagonal, e manda um abraço para o seu pai também, João, que a gente sempre conversa, cara muito bacana, e ao Diego Vilar, que é o CEO da Moura do B, né? O Diego tem feito um trabalho espetacular na Moura do B, também como CEO. Realmente eu tive algumas vezes conversando com ele e com os acionistas, eu fiquei bastante impressionado. Parabéns, Diego, pelo trabalho que você está desenvolvendo na empresa, que é realmente muito bom. Parabéns. Então, estamos aqui com 5 craques aqui, e o Renato Lomônaco, que é o nosso economista, que entende aí tudo de economia para ajudar um pouquinho a gente. Região do Nordeste, para nós, para o Brasil, é uma região muito importante, né? Nós estamos falando aí coisa de 57 milhões de habitantes, se eu não estiver errado, quase 30% da população brasileira, tá? Se o Nordeste fosse um país, em termos de população, era o 25º país do mundo. Ou seja, não é brincadeira o que a gente tem no Nordeste, né? Infelizmente, também a gente não pode esquecer os problemas recentes, né, com as chuvas, uma coisa muito triste também, as mortes e tudo mais. Então, acho que faço questão aqui de hoje comentar essa tristeza que vocês devem estar passando aí, que é alguma coisa muito, muito ruim, que infelizmente foi trazido por problemas de natureza e, em parte também, eu não analisei a fundo o problema, mas em parte a gente sente que as pessoas acabam não conseguindo, né, construir em lugares adequados. O serviço público também não consegue fazer com que aquelas pessoas não fiquem naquele lugar, e aí a gente acaba tendo, às vezes, esse problema sendo até maior do que ele poderia ser, né? Então, tem muita coisa que é feita em encosta, que às vezes tenta se tirar as pessoas da encosta, a pessoa não sai da encosta. Alguns casos sim, alguns casos não, mas tem muitos casos que eu vi em várias regiões do Brasil, onde o poder público, através das habitações populares, tentou tirar as pessoas não saíram, e às vezes você tem aí algum problema, e esse problema pode trazer, sem dúvida nenhuma, mortes, o que é muito triste para todos nós e para vocês aí. Vocês têm um desafio enorme, né? Pelo que eu vi, o déficit habitacional é grande, 2 milhões de famílias, tá? Representa 27% do déficit habitacional brasileiro, e a demanda para habitação no Nordeste até 2030, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é uma coisa absurda, né? Nós estamos falando aí em 3,2 milhões de famílias. Então, eu acho que hoje vai ser um dia muito bom aqui para a gente, nessa conversa. E falando da MP, a MP 1085 foi um avanço para o Brasil, porque quanto mais a gente reduzir a burocracia, a gente reduz o custo, e a gente reduz o custo para o comprador do imóvel. E com isso, as nossas operações elas ficam mais rápidas, mais baratas, e o nosso mercado mais eficiente. Então, eu acho que o governo federal, o Senado e a Câmara demonstraram a capacidade de analisar aquilo que é bom para o país e tomar a decisão correta. E ontem nos relatos de deputados, senadores, nem falo do governo federal, que já fez esses relatos, todos frisaram a importância da redução da burocracia e a importância da redução do custo com a burocracia no Brasil. Então, acho que ontem foi dado um grande passo
Acho que os dois presidentes das casas, tanto o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, como o presidente da Câmara, eles fizeram um trabalho fantástico e de aprovar essa medida provisória que tinha sido encaminhada pelo governo federal, que dentro do papel deles, de desburocratizar, fizeram um trabalho muito bem feito para melhorar aqui o ambiente Brasil. Então agora, vamos lá, Fábio, eu deixo a bola com você e agradeço também a todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, estão junto com a gente nessa webinar. Legal. Pessoal, eu vou mostrar alguns dados e a partir desses dados nós vamos levantando a bola aqui para os craques que foram convidados a debaterem conosco. Ok? Lembrando a todos sempre de poderem se cadastrar e seguir as redes sociais da Abrainc e da Brain, podendo passar tanto no QR Code quanto entrando diretamente lá nas redes, procurando por Abrainc ou Brain Inteligência Estratégica para nos acompanhar. Bom, nós vamos falar hoje de como que está o emprego nas capitais do Nordeste, um pouquinho do crédito imobiliário e do mercado residencial, e aí vamos entrar na pesquisa que nós realizamos com a Abrainc sobre intenção de compra, características do desejo de compra, como é que está o investidor e as expectativas para o restante do ano. Lembro a todos que podem aproveitar para fazer perguntas para os convidados aqui, né? Estou vendo aqui o grande amigo de Fortaleza, Clausens Duarte, o Antônio Leal lá da Mota Machado, de São Luís. Tem gente até de Maringá assistindo aqui, viu? Então, é interessante que tem gente de outras partes do Brasil também curiosa para saber como é que está o mercado do Nordeste. Vamos começar falando um pouquinho de economia que pode representar a economia da região, que é a geração de emprego, né? Nos últimos 12 meses, o Nordeste apresentou um saldo de 445 mil empregos com carteira assinada. É bastante coisa, né? Está representando aí um pouco mais também de 25% dos empregos gerados com carteira assinada no Brasil nesse período. Mas o que interessa saber é como é que isso está se distribuindo nas diferentes capitais, período a período. Então, aqui nós pegamos de 2018 a 2022 apenas os 3 primeiros meses do ano, que era o dado disponível para podermos comparar, né? Olha só, quem tem se destacado bastante agora tem sido Salvador. 29% dos empregos com carteira gerada neste 2022 foram na cidade de Salvador, quase 10.800 empregos, seguidos de Fortaleza com 21%, quase 8 mil postos de trabalho, e do Recife, 17%, com 6.400. Tem se repetido a mesma coisa no ano passado, Salvador teve um grande destaque também. Esses dados ficarão com vocês, eu quero mostrar proporcionalmente. Então, enquanto nós temos aqui justamente a cidade de... Deixa eu colocar para eu conseguir enxergar melhor aqui. A cidade de Fortaleza, com 21% da população, ela gerou um saldo de 7.900. Salvador tem 29% da população e gerou o saldo aqui de 10.800. Está razoavelmente proporcional. Por que é difícil fazer a proporção aqui? Porque tem períodos que são negativos, os dados, e aí não tem como fazer a proporção, né? Mas está razoavelmente proporcional à economia local e fica muito claro que 3 cidades puxam, e daí vão puxar o mercado imobiliário também, que são a cidade de Salvador, Fortaleza e Recife. Sendo que Recife teria uma especificidade, que se nós incluíssemos Jaboatão, que na prática é Recife, em especial a parte de classe média e alta, Recife passaria inclusive Fortaleza ali, né? A região metropolitana como um todo maior é a de Fortaleza mesmo. E quero aproveitar já para falar aqui do crédito imobiliário e daí iremos ao debate. Porque o que eu quero mostrar sobre o crédito
é o desafio que ele traz justamente com o potencial aumento de juros. Diretamente para a região Nordeste. Para alguém que toma um financiamento de 200 mil, a uma taxa de 6%, existem no Nordeste 2.260.000 famílias que podem financiar 200 mil reais. Não é o valor do imóvel, é o valor do financiamento. Se fosse para o outro extremo, a 12%, cairia mais da metade o número de famílias. Nós teríamos aqui 11,9% das famílias que poderiam tomar esse financiamento, que cairia para 5,4%. Nós acreditamos que a taxa de juros para o crédito do SBPE vai ficar um pouquinho acima só dos 10%. Existem travas na prática decorrentes aí da remuneração da poupança, então ela não acompanha totalmente a Selic, né? Ela não é a Selic que é determinante e exclusiva, embora ela tenha um peso importante. Nós devemos cair aí cerca de 1 milhão de famílias elegíveis se fosse de 6 para 10. Se fosse de 7 para 10, estaríamos diminuindo em 500 mil famílias, que é o que aconteceu no período de um ano. Então, saíram do mercado de financiamento em um ano, alguma coisa aí como 500 mil famílias, né? Nós retratamos os extremos, mas do que aconteceu na prática nos últimos 12 meses é passar de 1.600.000 para quase 1.200.000. E como é que seria isso para um financiamento de 500 mil reais? O imóvel pode ser de 1 milhão, ele pode estar financiando metade, ok? O imóvel pode ser de 1,5 milhão, ele pode estar financiando 30%. O que importa é quanto ele está tirando do banco lá, tomando de crédito. A 6%, 2,3% das famílias podem financiar. E a 12%, 1,1%. Também isso, portanto, nós temos aqui uma redução de 386 mil para 259 mil famílias. Estamos falando aí alguma coisa como menos 130 mil famílias que podem tomar um crédito. E este financiamento, mais de 85% acontece nas capitais, porque esta renda possível de tomar esse crédito no Nordeste, 85% delas apresentam-se nas capitais, né? Então, para nós irmos ao debate final ali, essa primeira parte, depois vocês poderão ver capital a capital, quantas pessoas podem tomar um crédito a 7% de juros e a 10% de juros. Por exemplo, vão lá de Fortaleza, 55 mil famílias, a 10%, Salvador, 32, olha que interessante. Salvador é maior que Fortaleza, mas pelas características da renda da cidade, Fortaleza vai lá para cima. Então, este tipo de informação nós temos aqui, e eu gostaria de voltar, pode voltar lá, Paloma, por favor, para trazer dois contrapontos, e vou começar aqui com o Diego, para ele poder colocar a opinião dele, porque ele é quem trabalha em mais segmentos de mercado e mais cidades, né? Então, tem uma visão que pode ser mais ampla para esse início de debate. De um lado econômico, nós vemos de maneira positiva uma recuperação forte do emprego, e quando recupera emprego, recupera a renda. Além disso, o Auxílio Brasil, que aumentou bastante esse ano, ele tem um impacto também maior no Nordeste. Não que isso seja importante para comprar o imóvel, porque são pessoas que não compram imóvel, mas elas movimentam a economia. Porque aqueles 400, 500 reais que a pessoa compra, vai no mercadinho da esquina que tem um pequeno comerciante, que este sim pode comprar o imóvel, ou seja, ele ajuda a girar também a economia. Então, de um lado, a gente está vendo isso positivo. Mas, do outro lado, nós temos um aumento da taxa de juros que tem dificultado mais o financiamento. Como é que você tem visto aí essa situação e como que a Moura do B está reagindo a ela, Diego? Fábio, primeiramente, bom dia a todos, os meus colegas que estão aqui, que estão nos assistindo, e agradecer o convite de vocês. A equação, na verdade, para imóvel, ela é bastante mais complexa
do que isso, né? Ela tem que envolver um dado que eu venho sempre repetindo, o França combinou com vocês, ele vem sempre divulgando, que é a intenção de compra. A taxa de juros ela pode subir, pode cair, mas de fato o fator determinante anterior é a intenção de compra. Porque apesar do crédito estar baixo ou estar alto, se a pessoa não tem intenção de comprar, não funciona ele existir. O segundo ponto também que a gente tem que movimentar nessa equação é a quantidade de estoque de prateleira que você tem na cidade. Porque, como você bem colocou, sai de 6, vai a 10, vai a 12, mas há uma demanda. Ela reduz, mas ela não vai a zero. Cruzando com a intenção de compra e com o estoque que existe na cidade, você consegue entender se há espaço ou não para você se movimentar em lançamento. Então, essa é uma outra dinâmica que o Nordeste tem funcionado diferente de São Paulo. São Paulo, mesmo com a taxa de juros baixa, ficou desafiador vender porque a quantidade de competidores ficou muito alta. Então, mesmo enquadrando mais famílias, eu até sempre dizia, durante o período que a taxa de juros está muito baixa, se todo mundo de São Paulo cumprisse o seu guidance, São Paulo tem que dobrar a cidade para poder atender a demanda. O que a gente vê na nossa região é estoque consistentemente baixo e uma intenção de compra e adicionado a um nicho que era nicho e virou segmento, que é a casa de praia, né, o apartamento de praia, essa segunda residência, tem gerado a demanda, apesar de ter a variação. Hoje, na execução do nosso plano de negócio, o que mais nos preocupa, basicamente por entender que a poupança consegue segurar essa taxa de juros, mesmo no país, quando a gente teve um repique muito alto da Selic, a gente navegou ali em 10, quando muito 10 alto, o estoque baixo e a intenção de compra e esse segmento de praia é o que tem sustentado o nosso mercado. Hoje o que a gente vê estruturalmente no Nordeste é muito menos competidores do que 10, 15 anos atrás. Eu nunca vi estoque tão baixo como a gente tem, exceto Fortaleza, que não houve uma redução tão significativa de estoque de outrora, mas você pega o caso de Salvador, que você fez a comparação entre as duas cidades, há 4, 5 anos atrás um estoque nunca medido, né? A gente tem 1.200 apartamentos na prateleira em Salvador. Quando eu digo a gente, não é Amor do B, é o mercado. Uhum. Um mercado que já chegou a ter 12 mil apartamentos na prateleira. É de longe a capital, a maior capital, uma das 3 maiores capitais do Nordeste que menos tem estoque. E mais ainda, que menos tem competidor estruturado para poder desenvolver projetos de 100, 150, 200 milhões de reais de VGV. Então, para fechar essa equação de ou preocupação ou de demanda, eu sempre peço para acrescentar intenção de compra, que você já faz esse acompanhamento e o França vem divulgando via Abrainc, o estoque da região, né? Porque aí você encontra o número de famílias, aquilo que enquadra a renda, isso é isso. E no Nordeste ainda tem um outro detalhe que é difícil de mensurar, que é a informalidade da renda. Não é fácil falar isso, mas isso é uma verdade. Existe muita informalidade de renda em família na nossa região, da qual não é capturada. Pessoas famílias das quais a gente se surpreende com a renda informal que tem, ou não declarada, que acaba fazendo também esse mercado se movimentar. Então, essas combinações têm levado as empresas daqui da região a terem uma consistência. Eu estava falando aqui antes para vocês, você perguntou como é que foi o mês de maio, né? Praticamente foi o melhor mês do ano. Né? O pior foi abril, o melhor foi maio. E a gente fica dependendo de quê? De lançamento. E foi o melhor mês de maio por causa do lançamento de Salvador. E basicamente é isso. A gente tem muito pouco estoque na prateleira da Amor do B hoje. Tem que correr para lançar. A gente estava conversando também no debate da semana passada que tinha gente que falou, se eu não correr, aqui a Tatiana da Embraed, né, Renato, falou, eu tenho que correr para provar, porque eu não tenho mais absolutamente nada para vender, então eu tenho que correr para provar. Né? Paulo, uma coisa, Fábio, só para fechar, claro. Que eu coloco aqui da nossa região, a demanda ela nunca chega a zero. Ela cai, ela sobe, mas por muito tempo, ter lançado pouco, e hoje a gente não tem muitas empresas atuando na região, a gente, de fato, tem uma situação muito singular em relação ao Sul e o Sudeste aqui. Então, eu não digo Amor, eu digo todas as empresas em geral. E isso, independente
de onde vai parar essa taxa de juros. Se tiver ali no alto entre 10 e 11, eu acredito que na demanda versus produtos prateleiros que não atende. Mas o que mais me preocupa, e eu sempre fico atento, é o índice de confiança. As pessoas têm que acreditar no país, têm que acreditar na economia, têm que acreditar que o emprego vai se manter para poder tomar decisão de compra. É isso que precisa estar sempre muito bem acompanhado. Olha, então, falar aqui para o pessoal esperar o final, porque a última parte do que nós vamos mostrar diz respeito à confiança, expectativa, e os dados do Nordeste são para estes níveis de renda, embora na média o Nordeste tenha uma avaliação pior da expectativa para o futuro, é muito devido a quem ganha um salário mínimo e até um salário e meio, que não entra dentro da pesquisa, porque nós pesquisamos as pessoas que podem adquirir um imóvel de mercado. E a expectativa que vocês vão ver é muito positiva, é bem melhor do que a média brasileira. Acho legal, Fábio, mostrar aquele índice, ranking de confiança por região que a gente mostrou naquela última reunião, que aí é bem interessante aquele número lá. Vamos sim. Vamos. Não vou adiantar, mas... Está na última parte aí, é para o pessoal ficar esperando regiões, né? e ficar feliz aqui com a gente. Né? Então, esperem aí cenas dos próximos capítulos. Né? O Clausens comenta aqui corretamente, né, de que a questão, em cima do que você comentou, Diego, da renda informal, tem uma dificuldade em especial com os bancos, né? E mais dentre eles ainda a Caixa Econômica, muitas vezes trava o crédito porque o cara tem as condições de pagar, mas o holerite passa, mas a Caixa não, tem que estar formalizado, etc. Às vezes isso é realmente um desafio, né? Kleiber, como é que a Canop se notabilizou por ser uma das grandes incorporadoras de Casa Verde e Amarela no Nordeste brasileiro? Em muitos anos ela foi a que mais lançou projetos Casa Verde e Amarela no Nordeste. Né? E quando nós avaliamos o financiamento Brasil de Casa Verde e Amarela, nós vemos uma queda consistente do ano passado em relação ao ano retrasado e dos 4 primeiros meses desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Isso está acontecendo aí também? E como é que a Canop está lidando com isso? Então, bom dia a todos aí, todos os amigos aí, os ouvintes também. Fábio, a gente até conversou, bateu um papo antes aí. As vendas, como o Diego colocou, vão acontecer, demanda tem, claro que tem que ajustar a equação aí, ajustar de que forma vai ser isso, vai ser mais célere, mais paulatino, mais lento, a gente tem que continuar lançando. A Canopus, como você falou, sempre foi um dos que mais lançou aqui na região Nordeste, isso continua, a gente vê aqui, a própria pesquisa aí, a gente pega muito a Brem como balizador, e a gente tem visto aí que o nosso share tem aumentado, sabe, Fábio? Então, ou seja, de todas as vendas aí, a gente tem subido nossos percentuais. Então, a gente vê que a gente não parou. A gente está ali dentro de um conforme, dentro de uma linha do que a gente tinha feito no planejamento estratégico, está cumprindo nossas metas aí, e a gente viu que teve uma redução de fato na região dos outros. Mas eu acho que quem está saindo do mercado são os pequenos. Eu acho que os menores não conseguiram se sustentar aí durante a pandemia. Eu acho que o custo elevado aí dos insumos tem aumentado exacerbadamente aí, tem levado isso a quem não tem uma gestão boa de caixa, a quem não tem uma estrutura de capital muito acertada, muito assertiva ali, a sair do mercado, a deixar o mercado. Então tem sobrado mais fatia, só que até todo mundo ter essa confiança, a confiança não é só do cliente, é nossa também, né, do empresário também. Então, como o Diego colocou, a confiança da pessoa acreditar no Brasil, que a economia vai melhorar, a pandemia está passando, que ele pode adquirir, que o emprego vai ser mantido ou vão gerar mais empregos. Nós também acreditarmos nisso e lançarmos na frente, já ir aprovando. A gente tem um land bank altíssimo aqui, como o seu Paulo comentou, a gente tinha batido um papo antes aí, a gente aprovar e deixar a coisa engatilhada, né? Porque na hora que virar a chavinha, melhorar, a gente tem que estar preparado aí. O Diego colocou bem aí, o estoque tem tão baixo, mas eu acho que está acertado para esse momento aí de desconfiança, né, de desacreditamento aí do mercado. Então está adequado, acho que está tudo indo dentro do que tem que ser. O que não está aí, o que não estava na gerência aí, que é um imponderável aí, foi essa subida do custo, foi aí a inflação mesmo. Acho que isso passou aí, e aí a equação volta, né?
Então, ou seja, a gente partiu aí o que a gente conseguia colocar os valores dos empreendimentos que a gente já estava alinhado aí de lançamento, precificado, colocado ali o VGV, a gente teve que fazer um ajuste, aí muitas vezes está saindo do Casa Verde e Amarela, está entrando aí no faixa 1 do SBPE, então é outro tipo de público, muda a estratégia, e aí sim eu tenho um impacto que a gente não tinha um impacto no Casa Verde e Amarela do juros subsidiado, eu passo a ter esse impacto do aumento da taxa de juros com o SBPE, então sai um pouco do que a gente já estava aqui acostumado, navegando em mar azul aí, a gente tem que reorganizar a casa, mas estamos lançando, estamos vendendo, tem ido e é isso, a gente está acreditando, a gente aqui, nós estamos confiando no mercado e na melhora aí, e os clientes também, a gente tem trazido para o nosso lado e está indo. Legal. Você comentou uma coisa bem bacana, na verdade perigosa também, enquanto estrutura de país, que as empresas pequenas estão tendo mais dificuldade, estão saindo do mercado, ou pelo menos saindo do mercado de produtos econômicos, né? Não é que elas estão fechando, elas estão saindo do produto Casa Verde e Amarela. O Casa Verde e Amarela foi um segmento que multiplicou o número de pequenas empresas, até pela facilidade que tinha de uma menor exposição de caixa, quando as coisas funcionam, evidentemente. Mas eu tenho ouvido, em todos os lugares que nós vamos, e nós trabalhamos em mais de 800 cidades, com empresas que lançam um VGV de 15 milhões, a empresas que lançam, a própria empresa que lançam 5, 6 bilhões. E temos ouvido um grande volume de empresas menores, em especial as menores, que estão tentando fazer o que a Canopus fez. Migrar um terreno Casa Verde e Amarela para a primeira faixa do SBPE. Mas, em muitos casos, não é factível, porque não é uma região que teria demanda para um produto SBPE. E daí elas devolvem o terreno. E você falou uma outra coisa, complementando, que tem menos gente para comer a pizza. Né? A pizza, eventualmente, diminuiu de tamanho, porque tem menos gente com renda ali por causa da inflação do consumidor. Mas tem menos gente ainda para comer essa pizza do produto econômico, porque as empresas menores estão saindo do mercado. Paulo, você está vendo dessa maneira também, e isso abre uma oportunidade para as médias e grandes empresas? Não está saindo o som. Que estranho. E aí? Não está saindo. Paloma, tenta ajudar o Paulo. Enquanto isso, a gente traz aqui o João para comentar. Pode ser o fone de ouvido, Paulo. Pode ser o fone. Tenta tirar o fone para ver se funciona sem o fone. João, vamos lá enquanto isso? E daí o Paulo complementa depois. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Tudo bem? Bom dia a todos. Prazer aqui estar com vocês, parceiros incorporadores, Fábio, Luiz. Ressaltar aqui a importância do trabalho bastante relevante da Abrainc, viu, Luiz? A gente tem acompanhado aí. Parabéns pelo trabalho belíssimo que você tem feito. Olha, o Fábio, começando aqui entrando nessa área de crédito, né, que a gente, falando um pouco mais da Victa Engenharia, que é a nossa empresa de segmento econômico, que atua no PCVA e SBPE, a primeira faixa hoje do SBPE. Eu acho que isso com a gente tem acontecido, né, que você está falando de mudança de produto PCVA para SBPE. A gente, quando entrou nesse segmento, hoje a gente lançou, há 2 semanas atrás, o nosso 10º empreendimento da Victa. Os últimos dois empreendimentos dela já foram SBPE, e um deles estava programado para ser PCVA, e a gente mudou no meio do caminho o curso já para SBPE, porque o local permitia e a gente conseguiria melhorar a margem, tendo em vista que ele seria um pouco mais difícil de crédito, mas com a margem que melhoraria
devido a preço. Né? A gente foi meio que obrigado aí para o SBPE. Porém, com a mesma tecnologia, né, a gente está construindo paredes concretas, ligando a planta, que é como eu acredito que deve ser o mercado imobiliário em todas as áreas. Eu acho que com esse aumento de insumos, juros altos, né, acho que, como o Diego falou também, a intenção de compra é muito alta, o estoque é baixo, acho que a concorrência no Nordeste, em geral, ela é baixa, né, se você for trazer comparando com os outros países, ou com os outros estados, é muito baixa a concorrência, e a gente vê aí um grande espaço para crescer no Nordeste, sim, inclusive em outras áreas que fora Fortaleza, né? Tanto como a Victa como com a Diagonal. Eu acho que o grande ponto da gente entrar mais no SBPE, cada vez mais, e manter o PCVA, porque ninguém vai deixar ele, né? Acho que ele é sempre muito bom, e a demanda é infinita, é a gente realmente buscar uma eficiência operacional de empresa. Isso está mudando muito internamente, né? Nossa cultura hoje da empresa, por mais que seja a Diagonal e a Victa hoje numa sede só, a cultura ela é da Victa, né? A gente fala muito a cultura linha, cultura do cafezinho mesmo, porque aí começa da eficiência operacional da Victa, não que a Diagonal não seja, mas a forma de tratar o nosso mercado como indústria, né? De criar linhas de produtos, por mais que você tenha produtos bacanas, nobres, você tem ali uma linha de produto que mês a mês você está usando e está buscando a eficiência operacional nela e depois encontrar o terreno. Isso acho que vai ser um diferencial competitivo que algumas empresas vão conseguir fazer, outras não. Que aí você entra numa linha industrial, né? Isso tanto serve para ter mais eficiência no custo, isso significa lançar mais competitivo, como antecipar os lançamentos, né? Isso tem feito, acho que é um trabalho que a gente está fazendo, não só na Victa, também como na Diagonal. A gente faz uma associação muito do nosso negócio Victa e Diagonal como a Toyota, a Victa, né, e a Diagonal a Lexus. Mas que largando, mas que a cultura é da Toyota, não é da Lexus, né? Isso a gente faz essa associação, né? Então, acho que panorama geral. E mesmo com esse caderno de linha de produto, a gente tem trazido... Aí esse intercâmbio das duas empresas está sendo legal, porque a Diagonal tem uma cultura de produto, né? Também de produto forte. Não é só eficiência. Eu tenho que gerar valor. E o que está gerando valor nesses produtos da Victa? Né? Que geram na Diagonal e a gente está tentando trazer para a Victa. A gente entendeu de que, por exemplo, colocar um rooftop no empreendimento com parede de concreto, a gente lançou agora há 10 dias atrás um empreendimento na Prato Futuro, é uma inovação, de frente para o mar, só que econômico, né? A partir de R$270 mil, R$260 mil, né? Com R$7.500 de renda a partir, e de frente para a praia, SBPE, e trazendo a história das áreas de lazer melhor, né? Você traz uma piscina mais robusta, você traz um rooftop, né? Você traz um coworking, você traz uma academia melhor. E isso faz todo sentido aí, porque como nós vamos mostrar, João, as pessoas estão muito atrás de novo da área de lazer, muito atrás de novo, isso assim tem sido importante, e o rooftop está na moda mesmo, né? Paulo, está funcionando aí, meu amigo? Aê, muito bem. Quer complementar, então, que Paulo? Foi alguma coisa aqui no hotel. Tudo bem? Como vai? Bem, você. Vamos lá, então. É um prazer, Fábio. Bom dia a todos, os colegas que estão aí. E a gente, falando um pouco da Casa Verde e Amarela, nós operamos, como o Kleber falou, mais Casa Verde e Amarela e alguns produtos. Eu vou falar o termo dele. Primeira, faixa 1 do SBPE. Tá? A leitura que a gente faz é a seguinte: no ano de 2021, houve um aumento muito grande de insumos. Isso refletiu muito nesse segmento, porque
nós tivemos que passar esse custo para o produto e, com isso, não existe renda, não é? E a gente sentiu uma diminuição de venda, inclusive disso, porque nós fizemos essa leitura e começamos a puxar, dentro da medida do possível, esses insumos para equilibrar o resultado. E nisso diminuiu o mercado, diminuiu, a gente sente que diminuiu muito. E agora, com essa mudança que está havendo na Casa Verde e Amarela, a gente já sente que há uma melhora significativa, né? Então, eu acho que essa leitura foi uma leitura muito certeira que nós fizemos, e não adianta você jogar produto sem ter condição de compra, porque o poder aquisitivo diminuiu muito, e pela pesquisa do SBPE que você mostra aí, mostra numa faixa mais baixa, isso aconteceu, e aconteceu bem claro, e criou-se uma lacuna. Então, agora, com o governo entrando com melhorando o subsídio, como ele já mudou a curva de subsídio, e agora vai mudar de novo. Existe uma perspectiva também do financiamento sair de 30% para 35%. Então, a gente está muito otimista daqui para frente. E recuperamos muita coisa já. A gente já sente a melhora nas vendas, entendeu? E é isso aí. Eu acho que daqui para frente, mesmo com o aumento de insumos, mas vai dar para absorver. A gente consegue muito bem atingir um equilíbrio melhor nos resultados. Sem dúvida. Pessoal, aproveitar para falar aqui, quem quiser a apresentação completa, o link está no chat do YouTube. Nós vamos colocar aqui de novo o QR Code para se inscrever nas redes sociais, e eu quero aproveitar e falar, no dia 5 ou 6 de julho, Renato, teremos dia o FILE. 5 de julho, no Grand Mercury, teremos o FILE. O que é o FILE, Renato? Fórum Internacional de Lideranças, é um evento de inovação que a Braink fez de forma até pioneira no mercado, onde estão os grandes players de inovação no Brasil. Vai estar lá, por exemplo, a Loft, vai estar a Brain falando aí de um estudo novo. Então, é onde a gente consegue reunir as grandes cabeças que pensam em inovação no mercado imobiliário, né? Um mercado tão carente de inovação, mas a gente conseguiu reunir lá numa manhã. Então, quem presenciar vai ter direito a ver uma manhã muito legal aí de trocas de ideias de mercado imobiliário e de inovações. A gente está na nossa terceira edição presencial, e quem é da Brain, a gente vai dar 20% de desconto. Acho que a Andressa vai colocar aí, vai ter o QR Code, vai ter como fazer isso. E para quem é da Brain, que a gente espera aí poder estar presencialmente, é quem está disponibilizando a entrada aí de forma gratuita para os nossos associados. Pessoal, nós falaremos de metaverso. Está todo mundo falando do metaverso. Nós estamos participou das duas edições, né, Fábio? Sim. FILE, né? E vamos falar, porque está todo mundo comentando. Nós vamos falar do metaverso, de como ele pode ser usado desde o momento de pensar um produto, a como comunicar um produto, a como criar conceito. Afinal, está todo mundo falando disso, né? O que é o metaverso para algo que a gente sempre disse que é um ativo real, né? Mas temos que pensar, se o mundo inteiro está falando, temos que pensar também. Então, vamos conectar isso aí com o mercado imobiliário. Dia 5 de julho, a gente vai colocar aí também o link para que vocês possam fazer a inscrição. E quem é cliente da Brain, entre em contato conosco aqui, porque tem ali já também no chat para pedir os 20% de desconto na entrada, né? Vamos lá, dando sequência aqui, então, Paloma, a nossa apresentação. Nós falaremos agora do mercado residencial, aquilo que o Diego falou. Tem, além do que nós já tínhamos colocado, 2 indicadores fundamentais para compreendermos o momento do mercado. Um deles é a oferta e o outro é a intenção de compra, que é a parte final da nossa apresentação. Do mercado residencial, começando aqui por Fortaleza, por Aracaju, né?
ela representou 6% das unidades lançadas nos últimos 5 anos. Fortaleza representou 14%, com 15.300 unidades. Apenas capitais, tá? Não são regiões metropolitanas. João Pessoa é um fenômeno, 17%, 18 mil unidades. E muito disso deve-se a produtos de praia. É a capital no Nordeste com maior volume de unidades de estúdio em 1/4. Há bastante tempo. Há bastante tempo. Maceió, 11% e 12 mil unidades. Natal, 5%, 5.600 unidades. Recife, 12% com 13 mil unidades. Salvador, 19% com 20 mil unidades. São Luís, 8% com 9 mil. E Teresina, praticamente do mesmo tamanho de São Luís. Quando nós falamos de VGV, muda de figura, né? Porque Fortaleza, que estava com 14, vai para 17. João Pessoa mantém 17, mas olhe, por exemplo, Recife, Salvador, que estava com 19, cai para 16. Recife, que estava com 12, aumenta para 16. Maceió também aumenta. Então, o ticket muda, porque as cidades no Nordeste têm mais ou menos participação do Casa Verde e Amarela. Quando você vai para uma cidade como São Luís, o Casa Verde e Amarela é muito importante. Quase não tem Casa Verde e Amarela na cidade do Recife, é menos de 10% do mercado. Em Fortaleza, ao redor de 20% do mercado. Em Salvador, está em mais da metade do mercado lançado. Daí nas bordas da cidade, evidentemente. Então, de acordo com as características de cada região, tem mais ou menos unidades lançadas que representam mais ou menos VGV. E como é que estão as vendas? Nos últimos, não eram 5, desculpa, nos últimos 4 anos e 3 meses, vai até março desse ano, foram vendidos 3,4 bi residencial em Fortaleza, 2.300 em João Pessoa, 2.600 em Maceió, 3.100 em Recife, 2.750 em Salvador. Então, pode tirar, Paloma, por favor, o mercado imobiliário das capitais do Nordeste é aquilo que o Diego falou. Não tem estoque e as vendas estão proporcionalmente baixas, porque enquanto 2015, 16, 17 e 18 não teve mercado imobiliário no Brasil, né? Foi crise no Brasil. Foi o período de crise. 15, 16 e 17 mais lidava com distrato do que qualquer coisa. 18 começaram a se normalizar as coisas e começou um crescimento leve em São Paulo. 19, o mercado de São Paulo cresceu muito, mas o restante do Brasil muito pouco. 20, 21 que explodiu. Então, o mercado Nordeste ficou, na prática, 5 anos sem lançamento. Voltou a lançar a partir da metade de 20. É muito pouco tempo. Então, quando a gente fala lançamento de 5 anos, é lançamento de 1 ano e meio. Esse é um dos motivos, inclusive, que tem levado a Abrainc a cada vez buscar mais associados também no Nordeste, né, França? Para que seja capaz de levar mais apoio, mais inovação, mais proximidade com o sistema financeiro para as empresas do Nordeste. Você tem percebido, França, tem sido demandado aí por parte de mais empresas? Nós estamos aqui com alguns dos associados da Abrainc. O que eles sentem mais falta de apoio lá no Nordeste ou de diferença de que, poxa, lá em São Paulo as coisas estão funcionando que favorecem mais o mercado do que aqui no Nordeste? Bom, acho que primeiro, acho que a gente tem uma coisa que é nacional, né? E, na verdade, mundial, né? Que é taxa de juros adequada para cada programa, né? Então, isso
Isso é muito importante. Quando eu falo para cada programa, nós estamos falando do Casa Verde e Amarela, onde a necessidade que se tem de ter um subsídio necessário para que as pessoas possam comprar um imóvel, dado que houve uma perda de renda bastante grande por essa população. Então, esse é um trabalho que, na verdade, ele está aí Brasil afora e ajuda também todas as regiões do Brasil. No Norte e Nordeste, em especial, né, na verdade, você teve um fator até um pouco melhor aí para o Norte e Nordeste. Bom, tendo isso no Casa Verde e Amarela, e eu acho que tendo também aquilo que o Paulo Nunes falou, que é a grande perspectiva que se tem de aumentar o financiamento de 30 para 35 anos, você tem no Casa Verde e Amarela aí, realmente, começa a ter um equilíbrio melhor para que a gente possa atender essa população de baixa renda. Com relação ao público do SBPE, eu diria que o que é mais importante aí é a gente continuar todas essas leituras de mercado, entendendo como é que está o mercado e também ajudando a eles, se necessário, a ver como é que estão os planos diretores. A gente sabe que quando você tem um bom plano diretor, você desenvolve melhor uma cidade, você se organiza melhor para desenvolver uma cidade. Então, eu acho que ajudá-los, quando necessário, na conversa com a Câmara, com as câmaras municipais e com as municipalidades locais com relação aos planos diretores, é algo que pode ajudar bastante aos nossos empresários. Por isso que é importante a gente ter uma massa de empresários nessa região Norte-Nordeste, porque quando você tem uma massa de empresários importante, você consegue entender o que todos precisam e, em conjunto com os empresários, a gente consegue atuar para fazer melhorias importantes, se necessário, nos planos diretores. São Paulo agora é um exemplo que nós estamos tendo agora, o momento de reavaliação do plano diretor do Estado de São Paulo, que é um momento muito importante. A gente sabe também que as mudanças nos planos diretores de cidades como São Paulo, muitas vezes elas levam a mudanças em outras cidades, mas nós não podemos deixar nenhuma região do país na carona da cidade A ou cidade B, porque as cidades têm suas especificações muito claras e suas necessidades. Então, eu acho que isso é um ponto que quanto mais associado a gente tiver, mais a gente vai poder auxiliar aí os nossos incorporadores nessas regiões também com essa parte de plano diretor. Acho que vale muito a pena, França, dentro dessa tua fala de plano diretor, porque, na prática, o plano diretor é a questão mais importante para o mercado imobiliário. Ela é mais importante que juros, ela é mais importante que crescimento, ela é mais importante que renda, porque nós temos a mesma situação econômica do país, basicamente para todo mundo, mas tem cidades que conseguem lançar muito mais por preços muito mais competitivos do que outras. Vale a pena até, França, vocês vão visitar, fazer lá uma visita técnica para Balneário Camboriú, né, Renato? Que vai entender plano diretor, prédio de 60, 70, 80 pavimentos, e faz toda a diferença. Diego, vocês conseguem perceber que é mais fácil lançar mais barato em alguma cidade do que outra no Nordeste, e depois isso poderia até levar à criação de um banco de França e Diego, de boas práticas a passarmos a levar para as prefeituras. Muda isso, Diego? Muda. Inclusive, a gente coloca como diferencial competitivo do posicionamento da companhia exatamente a regionalidade dela, né? O fato de estarmos presentes em 7 capitais do Nordeste das 9 faz a gente minimizar o efeito de uma incorporadora, outra listada, né, qualquer uma que seja, que é uma concentração numa única capital, como São Paulo. A gente já viu isso, França muito mais do que eu. Quando São Paulo trava a discussão do plano diretor, a aprovação de projeto é travada por vários motivos, né? Expectativa do novo, e aí prejudica todo o planejamento estratégico de uma companhia. O fato da gente, dificilmente no Nordeste vai ter 7, 9 capitais simultaneamente revisando seu plano diretor. Ponto.
O segundo é que a gente consegue, em função da sazonalidade, não só de demanda, mas de revisão do plano, de discussão, de concorrência, direcionar o mercado para cada uma. Além disso, levar boas práticas para outra. Uma boa prática de Fortaleza, levar para Salvador, ou vice-versa, ou aqui para Recife. Existe um pouco dessa competição que às vezes é saudável dentro das prefeituras. A gente já viu, inclusive prefeito, a gente leva, olha, em Fortaleza faz assim, ou em Salvador faz dessa forma, o Recife faz assim, ou então em Maceió faz de outra forma. E eles quererem utilizar a prática. Mas, de fato, eu posso ter uma legalização que leve 1 ano em uma capital, em outra leve 4 meses. E é como a gente sempre diz quando chega na cidade, né? Olha, a gente está para investir em todas. A gente é uma empresa do Nordeste. Nem gosto de dizer que a empresa é de Pernambuco. Ela só foi fundada em Pernambuco. Mas quando 60% do nosso negócio está fora do lugar, a gente não pode dizer que é daquele lugar. Uhum. Mas a gente é nordestino e a gente tem muito orgulho disso. Então, a decisão de investir do Nordeste vem, de fato, onde tem demanda e onde há, de fato, uma praticidade da gente seguir com os nossos investimentos. Existem casos bem interessantes. Você pega o caso de Maceió, por exemplo, né? Durante muito tempo, era uma praça menor da companhia, quando eu digo menor, não em importância, mas em tamanho, por conta da própria demanda. E esse problema que aconteceu recentemente das explorações de salgema gerou uma demanda reprimida de imóvel na cidade, uma elevação de preço, né? A CEBIC faz aquele acompanhamento com o FIPZAP da evolução do preço médio das capitais. Maceió é um repique nacional. E o fato da gente estar lá também gerou esse posicionamento estratégico para poder ocupar bem esse mercado. Então, a gente percebe, a gente entende, a gente vê e a gente acompanha. E falar sobre o estoque, né? Você acabou de mostrar os números, especificamente para o Nordeste, é exatamente o que a gente vem vivendo, né? O Fábio, a gente acompanha o mercado em detalhes, né, assim, com números bem internos da companhia, desde 2010. A gente tem muito número de lançamento e vendas. Todas essas pesquisas que a gente acompanha, hoje é muito próximo a você, no passado a outro instituto, mas a gente consegue compilar isso. E a gente percebe o seguinte, hoje a gente está presente em 7, mas há mais de 10 anos em 5. As 5 cidades, 5 capitais que a gente estava presente, na média, em 10 anos, elas consumiram 10 bilhões de reais fora do Casa Verde e Amarelo. 10 bilhões de reais. O mercado teve um momento que lançou 15 bi. Naquela época, era a soma de todos nós que estamos aqui, mais um monte de outras empresas que não estão mais atuando no mercado do Nordeste e mais várias outras de São Paulo. Então, elas ofertaram muito mais do que o mercado conseguia absorver. Os lançamentos caíram para 3 bi. Mas o mercado não saiu de 10 para 1 porque veio a crise. Ele caiu. Consumiu demais o estoque, a demanda subiu, mas a gente não está conseguindo lançar o que o mercado precisou lá em 2019 ou 2020. Então, o que eu digo sempre ao mercado quando nos perguntam o Nordeste não teve e não está tendo o boom imobiliário que São Paulo viveu nos últimos 2 anos. O que nós temos é baixo estoque, uma demanda que, com crise ou sem crise, ela nunca chega a zero, ela tem a sua demanda, mas uma capacidade de produzir novos produtos que ainda não está atendendo a essa demanda. É a prova do que você acabou de mostrar aqui. E não há nenhum sinal de que empresas de fora do Nordeste têm intenção de ir para aí, salvo as que já estão no segmento econômico, né? Mas de classe média não há nenhuma. E os fundos, como bem disse o Clausens, também não querem ir para aí. Semana passada estava, né, a Patrícia da GTAS, que é o maior fundo que aplica em produtos residenciais no Brasil, e eu perguntei diretamente para ela, vocês vão sair de São Paulo? Não. Para produto residencial é só São Paulo mesmo, porque é onde conhece, é fácil de explicar para quem é o dono do dinheiro que está fora do país, porque que vai investir em São Paulo e não vai investir lá em Salvador, etc., né? E você falou uma outra coisa muito legal, Diego, dos 10 anos. Renato, explica aquele estudo que a Abrainc fez dos 10 anos, porque daqui a pouco vamos falar de investidores. Preste todo mundo atenção, que você tem que falar isso aí para os clientes de vocês. E tem que divulgar isso mais ainda, Renato. Vai lá. Só antes do Renato, queria fazer um comentário em cima da fala do Diego. A gente estava falando de plano diretor, né?
e você falou onde a gente pode ajudar as pessoas, onde a gente pode ajudar as diversas regiões. Do meu ponto de vista, a coisa mais importante no plano diretor é atender ao comprador do imóvel, né? Obviamente, a cidade tem que ser organizada, tá certo? Por isso que existe um plano diretor. Mas você tem que atender à necessidade do comprador, porque é aquela pessoa que vai morar em uma determinada localidade e morar num tipo de imóvel com uma determinada configuração. Então, as pesquisas que a Brain faz, que a gente faz junto com a Brain, elas são fundamentais quando a gente discute os planos diretores, para mostrar a necessidade das pessoas, tá certo? E coisas simples, às vezes, né? Fizemos uma pesquisa muito interessante na cidade de São Paulo, discutindo o quanto as pessoas estavam dispostas a andar perto dos eixos. E nós descobrimos que as pessoas estão dispostas a andar mais do que estava determinado no plano diretor. Então, quer dizer o quê? Se nós ampliarmos essa distância dos eixos, terão mais terrenos disponíveis, nós poderemos ter uma oferta melhor de terreno, e quem sai ganhando com isso, em termos de preço, é o comprador do imóvel, além do que ele vai poder morar numa região que seria inviável dele morar em função da escassez de terreno, em função dessa faixa que se delimita para as pessoas. Então, as pesquisas elas são fundamentais, e as pesquisas, obviamente, a gente sempre está disposto para fazer para todas as regiões, para que a gente possa auxiliá-los nos desenvolvimentos de qualquer trabalho, não só plano diretor, com relação às discussões aí municipais ou estaduais. Renato? Então, Fábio, a gente vinha sendo muito provocado, acho que em 2020, sobre como que era o imóvel como investimento, né? Valia a pena, não valia a pena. Então, nós pegamos aí uma janela de 10 anos, que foi de 2010 a 2019, e avaliamos quanto que era o investimento de um imóvel comparado com o investimento financeiro que você faria um CDB. A gente chegou a uma primeira conclusão. Eu lembro que a taxa dos CDBs deu algo como 9,8%, 9,9%. E a taxa no imóvel de investimento Brasil deu mais ou menos 10% nessa janela, né? Isso com rentabilidade média a ano. E se você pegar a cidade como São Paulo, tinha dado algo como 11,5%. Adicionamos a isso, Fábio, mais 5% de ganho de aluguel, chegamos a quase 16% de ganho contra 10% da rentabilidade se você investisse no CDB, ou seja, o imóvel foi mais de 50% melhor como investimento de longo prazo do que uma aplicação financeira. Então, isso mostrou quanto no longo prazo o imóvel se mostra consistente. Se a gente pegar agora os últimos 2 anos que não fizeram base dessa amostra, acho que o imóvel foi uma das poucas coisas que ganhou da inflação. O CDI não ganhou da inflação, o imóvel ganhou. Realmente, o imóvel, quando você vê valorização nos últimos anos, algo em torno de 15% em média, uma valorização altíssima, foi uma das poucas coisas que ganhou da inflação, por incrível que pareça, mostrando que imóvel como investimento, uma proteção de inflação. Por fim, Fábio, acabou de sair aqui um dado da PNAD que me deixa um pouco mais animado. Como a gente sabe, os grandes pilares do setor econômico são inflação, juros e emprego, né? A inflação a gente sabe que está num momento difícil, os juros estão altos, mas quando a gente fala de financiamento, não tão altos assim, porque enquanto a Selic subiu 10%, né, de 2 para 12, os juros de financiamento subiram apenas 2%. E até que eu vejo que o crédito imobiliário não caiu tanto assim, caiu, mas não caiu tanto. Mas o emprego está começando a sinais de melhora. Os dados da PNAD, né, que pega emprego formal e informal, o desemprego caiu de 11 para 10,5, uma melhora muito grande, né? Então a gente viu mais de 900 mil empregos sendo gerados no período, então esse dado eu acho muito importante aí, e somado aos subsídios, a tudo isso que está sendo feito, acho que vai dar um gás legal aí para o mercado imobiliário, e principalmente para o Casa Verde e Amarela aí ao longo do segundo semestre. E foram conservadores na rentabilidade do aluguel, Renato, né? 5 ao ano. Realmente, concordo com você. Foi conservador. Né? Sim. Vamos falar de luxo também? Nordeste tem luxo? Sabe que isso é uma das coisas boas, porque aonde tem capital de frente para o mar, de verdade, é no Nordeste. Tem também Florianópolis, os catarinenses não podem ficar bravos comigo, vamos falar aqui de Florianópolis, mas de Florianópolis ela é de frente para o mar, mas não para a praia,
porque a principal parte de Florianópolis, né, é uma avenida que foi aterrada, então você não tem areia, né? Você tem vista para o mar, mas você não caminha, por exemplo. Essa é uma cidade que a gente podia construir mais também, né? Florianópolis. Também, uma cidade meu Deus, extrema. Tudo que Camboriú tem de bom, do lado em Florianópolis tem assim. É verdade. Apesar de ter assim, apesar dos grandes condomínios de Florianópolis, só uma pequena parte da ilha é usada, né? Sem dúvida, né? E olha, não há lugar, porque uma das coisas fundamentais do luxo a mais importante no mercado imobiliário é a localização. E quando nós temos a vista mar, isso vale muito, né? E temos o problema que, em geral, já estão a maior parte ocupadas, né? E aí nós temos que expandir esse luxo para outras regiões. Cada capital tem as suas especificidades, né? Recife tem as duas partes, uma para cada lado do rio. Boa Viagem um dia foi local de segunda residência, depois que virou a principal de primeira residência e por aí vai. Como é que está o mercado de luxo aí no Nordeste? Vamos começar com o João, né? E aí depois, se o Paulo também puder complementar. Fala, Fábio. Cara, aqui eu posso falar por Fortaleza, né? Eu acho que é a praça que é a praça realmente que nós atuamos como Diagonal, e realmente ainda é o mercado que, quando se trata do mercado de luxo em Fortaleza, ele é um mercado ainda excelente, né? O Fortaleza do Ceará, o estado, é um estado que tem muita indústria, tem muita geração de emprego, tem muito empresário, né? Que é realmente o perfil do nosso cliente que compra apartamento de luxo, é o empresário, não tem, no fim do dia, ele que faz tudo isso acontecer. A gente teve um benefício muito grande recentemente, falando de plano diretor, né? Com a outorga onerosa, foi outorga onerosa tanto de índice, quanto de recuo, quanto de gabarito, né? Então, hoje a gente tem, vou contar aqui que três prédios, né, na ordem de 150 metros a 175 metros de altura. Isso é quantos andares? 53, o mais alto. 53 andares, né? E a gente fazendo isso no Nordeste, de frente para o mar. Isso tem uma relevância muito grande para o nosso Nordeste, né? Uma cidade como Fortaleza, que hoje acho que é um hub de entrada, porta de entrada, né, da Europa, dos Estados Unidos, o hub de aviação, enfim. Então, tem muito espaço ainda para crescer, né, para entrar novos negócios, novas indústrias e gerar novos empresários, né, que é o que está acontecendo. Antigamente a gente conhecia todos eles, né? Hoje a gente vende ainda para eles, mas muitos que a gente não conhece. Isso é de impressionar, isso é uma coisa legal, que a gente não impressionar, muitos empresários novos, segmentos de nichos, né, com novos ricos, né, que isso é legal, isso é importante para a gente. E a gente está agora no mês de abril, que acho que maio também eu corroboro com o Diego, que na Victa foi o melhor mês, mas no nosso que foi abril, né, a gente teve o melhor mês da empresa. Acho que nos últimos anos, tá, esse mês de venda, porque a gente trouxe essa história, essa linha cada vez mais gerar valor no produto, e isso tem sido muito forte. A gente lançou um projeto com a Pininfarina, né, o primeiro do Nordeste com o design italiano da Ferrari, né, que foi um dos da Ferrari. Estamos em lançamento, né, em breve lançamento, um projeto do Carlos Otti, de frente para o mar, que com o Grupo M. Dias Branco, junto ao Grupo M. Dias Branco, também é um projeto que vai chamar o Ivens Monumental. É um projeto que traz aí o nome do Ivens Dias Branco, de 680 metros, e já está bem aquecido. A gente traz o projeto do ED, que é um projeto também que foi lançado, está 80% vendido, que a gente fez uma inovação de colocar, né, de elevador de carro. Isso foi uma quebra de paradigma, tanto de venda, mas acho que de mudança de hábito, né? Então, o Diego comprou lá para morar, não, quando ele vai para Fortaleza, Diego, é isso? Esse com estacionamento de carro, lá você comprou uma unidade?
Ele vai comprar. Vou ajudar ele. Se ele não comprar, a gente brinca, se ele não comprar, eu vou dar para ele. Opa! Agora sim! Opa, ô João, você sabe que você está falando aí de Fortaleza, a gente roda só não São Luís e Teresina, né? Não tem no Nordeste um paralelo de prédio de luxo em construção como Fortaleza. Hoje, não tem. Legal. E um dos méritos disso acontecer é da empresa sua e de seu pai, da Diagonal. De fato, você faz produtos muito diferentes. Não tem, assim, a gente vai estar aqui em Recife, a Moura está aqui há 40 anos praticamente, a gente está em Salvador há muitos anos. Existem prédios, claro, de altíssimo padrão aqui, mas no nível que está sendo desenvolvido hoje em Fortaleza e na escala que está, eu diria que a única praça que tem produção significativa de produto de luxo é Fortaleza. E é mérito totalmente da Diagonal, né? Você vê, a Moura tem a liderança do mercado de Fortaleza de imóveis, porém, com quase nenhum produto nesse segmento, que a Diagonal domina muito bem ele. A gente está em outro segmento na cidade, em escala, mas é de longe. Segmento de luxo hoje, em escala, só em Fortaleza. Só em Fortaleza, verdade. Ô, Diego, obrigado. Fico feliz de escutar vindo de você aí que está revolucionando a Moura do B. Fico feliz. Obrigado pelo feedback. Mas é isso. Acho que tem muito trabalho a ser feito e acho que é isso, trazendo valor para cada produto muito forte, né? Tem um complexo médico que a gente vai lançar, que cada produto tem que ter uma identidade muito forte. E a gente tem trazido um pouco esse arrojo para a gente tem que ser arrojado, né? Tem que fabricar um mercado que a gente acha que não existe, mas existe. Aí a gente vai para cima e faz o negócio acontecer. Mas como o Diego falou, é um histórico de 40 anos, né? Já sou a segunda geração da empresa, mas a gente está muito sintonizado. Aí meu pai, a gente faz acontecer juntos, né? Então tem muita coisa legal no padrão. Pessoal que está nos assistindo, vou pedir para quem não curtiu ainda o nosso webinar, curta ali, estamos perto das 100 curtidas, isso é sempre importante, né? Tem aqui um pessoal pedindo, inclusive, vaga de trabalho até aí para o Nordeste. Eles querem sair aqui de incorporadores da região Sul e Sudeste. Vamos para o Nordeste. Alguém tem vaga de trabalho? Pessoal, entra lá no site da Diagonal, da J News, da Moura do B, da Canópolis e diz assim, assisti o webinar da Branco Abraham que vi que vocês estão bombando. Trabalho há X anos aqui em corporação, quero ir para o Nordeste. E aí vão convidar vocês e fazer uma seleção aí. Tem que ser bom. Lá no site da gente, trabalhe conosco, tem 60 vagas em aberto, tá? Manda o pessoal botar lá. 60 vagas em aberto, pessoal. É muita coisa. Então, vamos correr aí. Eu quero falar de mais alguns assuntos ainda, mas eu queria entender, Paulo, o João falou muito de gerar valor. No luxo, é mais de saber se aquele valor está correto, né? Se o elevador é bom, isso é legal, agrega, se o rooftop, se a piscina, se a varanda, etc. Como agregar valor? Qual é o desafio de agregar valor sem que ultrapasse o preço que cabe no bolso? Está mudo, né? Não é mudo. Tivemos um problema de áudio de novo, Paulo. De novo. Aí, o hotel não está legal com você hoje. Não está, né? Então, quando você arruma de novo, o mesmo desafio vocês têm ali na Canópolis, né, Clipe? Sim. Isso aí é complicadíssimo no nosso segmento, né? Porque a gente é limitado. A gente tem um teto já, então no segmento de luxo e alto luxo, isso aí o céu é o limite. Então, os diferenciais, os viés ali que você pode mexer são absurdos. Então, cabe a construtora querer fazer e saber se tem demanda para aquilo, né? Então, você consegue fazer certas inovações que não cabem na nossa tipologia, no nosso negócio. No Casa Verde e Amarela aí, fachada, a construção em si, pelo tipo de construção, a tipologia, já não cabe uma mudança brusca em fachada. Então, geralmente, o padrão dos prédios, os H são os mesmos.
elevador é o padrão, a quantidade também dos mesmos é padrão. Então, você diferencia mais a área comum. Então, a gente tem lá algumas coisas aí de recebimento de compras em e-commerce, colocando, a gente está agregando parceria, colocando um supermercado de autoatendimento dentro dos condomínios, mexendo na área de lazer, uma academia melhor, entregando uma piscina melhor, maior, uma área, um espaço gourmet, uma churrasqueira. Então, a gente mexe nessa parte, na área social aí do condomínio, mas em si, dentro, na planta, na fachada, no prédio e na planta interna, a gente não consegue fazer muito, a não ser o de praxe normal, aí não é inovação, é o antigo, né? Um porcelanato, uma bancada melhor, essas coisas, mas no mais a gente muito limitado. Então, agregar valor aqui, aí resta assim, uma localização melhor, quando você consegue um terreno, um elefante branco ali, uma coisa assim, fora do normal, isso você consegue agregar muito, mas não dá, a gente tem um teto limitado, então o programa tem seus limites, nós temos nossos limites, se passa daquilo, a equação é outra, como o Diego colocou lá no começo. Então, se a gente passa do valor, é outro bicho, virou outro negócio, outra equação. É isso. Com certeza. Vamos para a última parte, que eu quero falar de expectativas e de mercado de segunda residência. Paloma, olha lá, pessoal. Intenção de compra. Enquanto na média do Brasil, 35% está buscando imóvel, 40% no Nordeste estão buscando imóvel. Enquanto 35% no Brasil, no Nordeste, 40%. O que as pessoas querem comprar? Bom, é residencial. Sempre, em qualquer lugar. Isso é o normal, né? Mas uma coisa interessante, no Nordeste se busca na média mais apartamentos do que casas, e acabou não entrando aqui, por algum motivo, na versão resumo eu tirei, mas, Diego, 15% estão buscando residencial de lazer, viu? 15% estão buscando residencial de lazer. É recorde. Tem nicho, né? Passou a ser segmento, de fato. Passou a ser segmento. Né? E falando das expectativas, no Nordeste, eu vou direto nas comparações. Enquanto no Brasil, aqui acima de R$ 2.500 está de renda familiar. No Brasil, 67% acham que a taxa de juros vai aumentar de junho até dezembro. No Nordeste, metade. 48%. Né? Quase metade da amostra. O que chama atenção é que tem um percentual que acha significativo, que acha que vai até diminuir. Em relação à inflação, mesmo sentido, números muito parecidos com o de juros. É que felicidade traz otimismo, Fábio. Felicidade traz otimismo. O pessoal do Nordeste é mais feliz, aí traz mais otimismo. É mais feliz, sem dúvida, né? Enquanto a gente estava debatendo, eu ouço aqui e o pessoal da Brain vai colocando, e a minha esposa comentou aqui, né? Uma das coisas maravilhosas do Nordeste, eu não tinha nem mostrado ainda, é que as pessoas são muito mais otimistas e muito mais felizes na média sempre. Sempre. Né? Quando fala de Covid, também é uma redução absurdamente mais forte, por exemplo, de que a Covid não vai, quer dizer, ela vai cair. Então, de maneira geral, né, pode tirar a Paloma, por favor, de maneira geral, e uma coisa faz sentido com a outra, né? Porque quando a gente sai de 35% de intenção de compra para 40%, isso dá 15% a mais do que na média do Brasil, né? Que é 5 pontos percentuais. Né? Então, vai dar ali 13% a mais. Quando a gente daí vai para as expectativas do que vai acontecer com o Brasil entre junho e dezembro, elas são significativamente melhores. Se eu comparar
de maneira absoluta, cada item ela é pior, né? Porque a pessoa acha que tem mais gente achando que vai aumentar a inflação do que vai cair. Tem mais gente achando que vai aumentar o desemprego do que vai cair. A sensação econômica geral do país, ela é ruim. Mas quando nós comparamos a sensação do Nordeste, de quem mora no Nordeste, com a sensação de quem mora no Brasil, ela é muito melhor. Então, não é que lá as pessoas são polianas no sentido que elas estão descoladas da realidade de que o país está passando por um momento turbulento. Mas elas estão menos pessimistas, claramente, do que a média do país. E, inclusive, essa semana vai ter resultado do PIB e deve mostrar um número melhor, bem melhor do que a estimativa que vinha antes, né? Está todo mundo aceitando isso já, deve mostrar um número bem melhor, né? Então, ou seja, o Nordeste tem expectativas daqui para o final do ano muito positivas. Vocês corroboram com isso? Quer começar, Diego? Ontem saiu o aumento do emprego, né? Já ontem saiu aí o aumento do emprego formal, da ocupação. A gente já conseguiu subir novos postos de trabalho aí criados. Sem dúvida, o emprego, né? Nós caímos abaixo de 11% pela primeira vez em... Os últimos 7 anos. Os últimos 7 anos, Fábio, isso aí. Então, assim, já demonstra que o otimismo do nordestino tá certo, tá no caminho aí. E eu queria trazer ali para o Diego comentar, porque você falou desse segmento, Diego, e uma coisa que nós temos até em alguns casos visto juntos, né? E em nenhum lugar isso é possível, apenas no Nordeste, com quantidade de demanda potencial. Porque em São Paulo, se alguém comprar para investir um apartamento de um quarto ou um estúdio, ele vai comprar para investir e colocar para alugar. Mas se alguém comprar um Beach Class, em alguma das cidades do Nordeste, um Beach Class, que é uma linha de produto que é um tremendo sucesso, ele pode usar e colocar para alugar no Airbnb. Então, no Nordeste, tem essa vantagem brutal que as pessoas podem ir para Morro Vermelho, ou podem ir para Aquiraz, ou podem ir para qualquer lugar, ou dentro da própria cidade, e simultaneamente ele aluga e simultaneamente ele usa, de acordo com cada período. Coloca lá para alugar no final do ano, que o preço está lá em cima, e usa naqueles outros períodos desfrutando. Então, este segmento, ele está fazendo com que as pessoas comprem muito produto, e digo de novo, só no Nordeste consegue ter esta relevância, esse tipo de segmento. A gente tem um produto de praia que ele é usado o ano todo. Para o restante do país que migra para o Nordeste nas férias do verão, ele sobe muito a rentabilidade desses imóveis, mas o restante do ano não é como o produto que fica fechado, né? O proprietário pode usar. Então, eles, mais do que paga manutenção, mais do que paga investimento, ele é um produto de uso familiar com rentabilidade, então ele se paga. E as pessoas começaram a perceber de fato isso, começaram a entender, e cada vez mais gente está entrando nesse negócio e está dando certo, e tem sido um sucesso, desde a capital até a praia, né? Então, a gente tem esse produto hoje em Salvador, em Recife, em Fortaleza, e tem dado muito certo. E era algo que era nicho e virou segmento. A gente tinha como segmento empresarial, que está um pouco adormecido, né? Por um acaso, esse ano começou a ter até uma boa demanda de volta, mas o Beach Class, que era um nicho, a linha de produto, né, de estúdio 1 e 2 quartos, principalmente para praia, ele virou um segmento com bastante relevância em tudo que a gente faz. Ano passado, ele representou quase 30% do nosso negócio. Nossa. Então, assim, é um número bem significativo. E, de fato, Fábio, a gente precisa ter, e o empresário normalmente tem, otimismo com o país, otimismo com a economia. O primeiro fator que leva à depressão é o pessimismo generalizado. Né? Então, a gente precisa, de fato, acreditar que vai dar certo, que as coisas... E ter empenho para fazer dar certo, só acreditar não faz, né? A gente precisa primeiro acreditar e se empenhar para dar certo. Eu acredito, né, que o país está melhor do que o que a grande mídia anda divulgando. Não acredito, não, eu tenho convicção disso.
Numa das mensagens da administração, a gente é uma empresa de capital aberto, e eu faço sempre questão de escrevê-la, eu sempre coloquei que há uma distorção da qual eu nunca vi, né? Eu chamei até de delta, entre a realidade da qual a gente tem vivido e aquela expectativa que é colocado no jornal, né? Na mídia em geral. Toda vez que chegam para mim e perguntam, e vocês já estão sentindo deterioração nas vendas? As perguntas sempre são no ambiente negativo, né? E eu sempre respondo no outro ambiente. A gente tem um otimismo responsável, né? Ninguém é ingênuo aqui de achar que não estamos vivendo um momento conturbado, mas a bem da verdade é que o país sempre viveu um momento conturbado. Essa é a nossa realidade, né? Nunca tivemos um ambiente de estabilidade de longo prazo, mas é dentro desse próprio cenário que todo mundo sempre cresceu, sempre se desenvolveu. Eu vi uma entrevista recentemente, eu acho que é Birman o nome dele, o França pode me ajudar, daquela incorporadora do prédio. E ele estava contando uma coisa certa, que durante muito tempo ele ficou botando a culpa do país, até que ele olhou para o lado, viu o Rubens Menin, olhou para o outro, viu o Eliorde, e ele falou assim, a culpa está mais em mim do que no país, né? Eu tenho que fazer minha parte, e a partir do momento que ele passou a olhar isso, ele começou a perceber que, de fato, ele podia fazer diferente. Então, temos que ter confiança, temos que acreditar, temos que trabalhar duro para isso acontecer, e não ficar se lamentando que a inflação subiu, que a taxa de juros está crescendo. Enfim, o mercado imobiliário existe no país há muitos anos, e a gente tinha inflação de milhares de % ao ano. O que temos, de fato, é que buscar o desenvolvimento. Isso só acontece com trabalho, com confiança, com otimismo. Eu nunca vi nenhum pessimista chegar muito longe. Então, fica mais fácil ter otimismo quando você mora de frente para o mar, tá? Por isso que o Nordeste... Sem dúvida. Sem dúvida, Diego. Muito bom. Olha... eu costumo, inclusive, brincar, pessoal. A pizza, às vezes, diminui de tamanho, mas você sempre pode comer a pizza do outro, né? Sempre pode comer. Basta você ser mais rápido, mais inteligente, né? Mais bem sucedido, etc. É assim. João, vou pedir as suas palavras finais aí da sua previsão para o ano e o que você espera daqui até o final do ano. Bom, eu também... corroboro com o que o Diego falou, é uma cultura muito nossa aqui disso, de comer a fatia da pizza que existe, né? Não adianta eu estar querendo fabricar uma pizza, gastar energia querendo fabricar mais pizza, né? A gente tem que pegar a fatia que existe no mercado e ser mais ágil em buscar esse mercado que existe. A gente tem aí uma expectativa boa, os desafios são grandes, eleição, né? Polêmico, mas... O Brasil é um país de grandes oportunidades, principalmente no Nordeste. Nós vemos assim. A gente brinca, a gente tem sociedade até com a direcional em alguns projetos, e a gente brinca que, cara, ainda bem que vocês não vão para um segmento SPPE aqui, ainda bem que vocês fiquem aí mesmo, né? Fiquem só no econômico, porque deixa mais espaço para a gente crescer. A gente brinca, isso é uma brincadeira, mas que a gente tem... onde a Moura do Beco consegue se destacar, né, cada vez mais, tanto pela eficiência quanto pelo mercado, né, baixa concorrência. A gente também, no alto padrão, é um nicho, vira uma empresa que a gente tem pouca concorrência aqui no Nordeste, como ele disse. Então, mas não é um mercado que a gente quer sair do nosso raio de Fortaleza, o alto padrão ainda, né? Mas deveremos lançar aí na casa de mais de 500 milhões esse ano. É a expectativa da Diagonal, né? Porque vai meio que acumular. E são produtos muito assim, de muito valor. Um não concorre com o outro, né? É muito legal. Tem Segunda Moradia, tem Quero Aquiraz, tem que também está muito aquecido. Tem um projeto, tem esse do Ivens, que a gente já falou. Tem um projeto do Complexo Médico, então são projetos de muito valor para aquele nicho. E com a Victa aí na ordem dos 250 milhões, já lançamos aí na casa dos 100, foi com esse projeto aí de Prato Futuro, que é um projeto relevante, né? SPPE, desligamento da Vamos ver se a Praia do Futuro vira a Praia do Presente. Vira a Praia do Presente, Eu acho que a Praia do Futuro, se a gente entender de que o mercado dela é o SPPE, e precisa, a gente aquela história, a Victa, e ela está ensinando a Diagonal um pouco isso,
é que o lucro, né, está no custo. Não adianta eu querer ir buscar o lucro no preço. Isso é eficiência operacional. Não que a diagonal não seja, mas de novo, cultura ali de entregar dentro daquele planejamento, industrializar, e isso tem ajudado muito. E aí isso faz com que a gente chegue no preço do que o cliente pode pagar, e não a gente querer aumentar para ele poder pagar, que a gente não vai forçar. A gente é que tem que se adequar ao que ele faz, né, ao que ele pode pagar, e aí a Prata Futuro, ela é um mercado de segmento médio, né? Não é um mercado... A gente, às vezes, quer fazer a Prata Futuro como um segmento de alto padrão, quer fazer projeto de alto padrão, e não é. A gente tem que se enquadrar dentro do mercado. Aí, tanto que está com sucesso de vendas. Aí, em 10 dias, a gente vendeu mais de 20 unidades. Um projeto SPPE, com desligamento na planta. Então, aí é uma situação muito interessante, né? E é isso, a gente está animado. Desafios, mas o ânimo existe e estamos sempre persistindo aqui. Isso aí. E não esqueça de você depois mandar a documentação para o Diego lá do apartamento com o elevador. Tá? Eu vou mandar só o contrato e ele não precisa fazer o Pix, não, viu, Diego? Olha aí, como é. É isso aí. Kleber, Canopus, daqui até o final do ano. Em horas, assim, o que está na mesa, a gente está menor 15% aí de lançamento do que no ano passado, mas tem mais 2 ou 3 produtos que estão correndo por fora. Se a gente virar esses também, se lançar, se colocar na mesa esses aí e de fato lançar até o final do ano, aí a gente sobe em 23% aí do que foi ano passado. Então tá no caminho, tá dentro do que a gente já esperava. A gente está ajustando, como o João falou aí, o preço está dado. O preço é o mercado que dá, não somos nós que colocamos, não adianta colocar o preço que você não vai vender. Então a gente está azeitando a casa, deu uma segurada exatamente por causa dessas mexidas de custo. E aí, como eu falei lá no princípio, né, a priori, com a mudança de faixa, muda todo o planejamento, muda o projeto. Então, por isso que a gente deu não uma segurada, não vou dizer uma segurada, mas a gente evitou de crescer, de lançar mais do que a gente lançou ano passado e que a gente pretendia. Então, a gente está dentro de uma conformidade aí regular, e aí, para 2023, sim, a gente já pensa em dar um salto, procurando novas áreas. A gente está querendo ir para... Hoje nós atuamos aqui na Grande São Luís, né, na ilha, atuamos em Fortaleza, ali Grande Fortaleza, Caucaia e Eusébio, e atuamos aí em Teresina, ali no Piauí. Imperatriz também, que é a segunda maior cidade aqui do estado do Maranhão. Estamos em Imperatriz. A gente não pretende parar nessas cidades, muito pelo contrário, a gente pretende manter ou até aumentar, mas ir para novas cidades. A gente quer fazer uma expansão agora, mas não saindo do Nordeste. A gente quer continuar no Nordeste, empresa puro sangue e nordestina. A gente quer crescer aqui dentro, fortalecer a marca, e aí sim, lá na frente, mas aí é a longuíssimo prazo, a gente pensa depois, quando exaurir o mercado aqui, se a gente vai para outra praça, mas a gente quer aumentar. Não vai exaurir, vocês podem ir para outra praça, mas não vai acabar. Isso, não vai, é bom de falar, é verdade. Nunca acaba, o déficit habitacional é impressionante, todo ano que solta ele aumenta, né? Sempre que sai o déficit habitacional ele está maior, só vai parar quando a família parar. Eu espero que as pessoas continuem casando, continuem tendo filhos, continuem se mudando de cidade, só não vou desejar que elas continuem se separando para ter mais casa, porque seria sacanagem. É o dobro, mais dobra, né? Quando você fala. Muito bom. Renato, quer fazer algum comentário antes de passarmos para o França fazer o encerramento? Não, Fábio, fico muito feliz aí com a participação de todos, né? Quando eu entrei na Brain, que era só uma associada no Nordeste, somente a Canopus, hoje já somos 5, né? Além das 4 empresas presentes aí, tem a Stanza também, já tem 2 empresas de Aracaju, e acho que logo vamos ter mais aí parceiros no Nordeste. E de fato é verdade aí que a felicidade mora perto do mar. Existe até um índice, Fábio, econômico de felicidade, que é econômico, feito por uma fundação, e realmente os países que veem são sempre os do Caribe por causa disso, por causa da proximidade que mora com o mar. Isso é verdade, tá? Não estou brincando, não. Acho que o Panamá, Costa Rica, os países mais ricos do Caribe são os que vencem, realmente mostra que é verdade. E acho que o Casa Verde e Amarela, com esses novos subsídios, o Nordeste vai melhorar bastante nesse segmento, e no segmento de luxo também, acho que é um segmento que vai bem aí, independente aí da situação econômica que ele tem no mercado. E no médio, acho que a gente vai conseguir aí, pelo financiamento, pelo menos se manter. Então eu estou otimista de que o Nordeste aí tem bons potenciais de crescimento.
Bom, o Paulo Nunes pediu desculpas, mas realmente a internet... ele teve um problema, ele foi traído pelo hotel aqui de São Paulo, coitado, não está nem no Nordeste, mas infelizmente teve um problema aí, não pôde estar presente até o final. E pedir para o França fazer aqui o encerramento. Eu já vou deixar as minhas palavras também, né? Agradecendo a todos que nos viram, lembrando das inscrições para o FILE, o principal Esperamos evento, ter todo mundo no FILE, né? aí, eu, Fábio, França, e todo mundo bem presente aí lá no dia... O João estava no último, não sei se vai estar nesse, mas vamos estar presente. E agradecer a todos que nos acompanharam, curtam sempre. Tendo interesse em algum tema específico, mandem e-mail para nós, mandem e-mail lá para a Abrainc, seguindo nas redes. E, França, pedi para você fazer aqui o encerramento, então, do nosso evento. Bom, queria agradecer a todos que participaram. Quando eu olhei o relógio, eram 11h18 e passou muito rápido a nossa conversa hoje. Uma conversa muito interessante, técnica e muito prática, né? O importante é trazer a necessidade do cliente para os nossos produtos. Quer dizer, isso é uma coisa que foi muito ressaltado aqui e que é fundamental. Verificar esse crescimento, essa força, essa pujança no Nordeste é uma coisa fantástica para nós, né? Acho muito bom. E, mais uma vez, eu queria ressaltar sobre o FILE, né? O FILE é um projeto bastante importante, projeto de inovação, e queria pegar aqui parte da fala do Diego, né? Eu comentei que a gente tem que olhar para frente. A gente tem muito problema para resolver, é verdade, né? Muita coisa para brigar, como foi a CNP 1085, para melhorar, mas olhar para frente significa participar do FILE, porque o FILE é inovação, coisas novas são fundamentais para qualquer mercado e para o nosso mercado também. Então, o Fábio comentou do começo do metaverso. O metaverso é algo que está se falando no mundo inteiro, né? É muito interessante. Então, a gente tem que estar junto, tem que conhecer, tem que olhar, tem que experimentar, né? O João Fiuza já inova fez uma grande inovação aí no prédio, com as garagens, que é uma coisa fantástica. A Canopus também aí correndo aí em todas as suas, melhorando, saindo do segmento e subir um pouquinho para o segmento maior, ou seja, está mudando, se transformando para que a empresa continue sustentável e perene. Não tenho dúvida nenhuma, quando couber a renda, eles voltam para o segmento um pouquinho mais abaixo do Casa Verde e Amarela. E o J. Nunes, né, o nosso amigo, que não está aqui, queria agradecer especialmente. Ele foi o primeiro associado do Nordeste. Então, um agradecimento especial a ele, que foi o primeiro associado nosso aqui. E agradecer a todos que participaram com a gente nessa manhã. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E um grande abraço e bom dia a todos. E vamos trabalhar, né, gente? Um abraço. Bom dia a todos. Grande abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Bom dia a todos. Um abraço. Você entrega uma chave para uma família, é uma sensação de que você está fazendo algo além de um negócio. O Emborg é uma caixinha. Como é que eu atraio o comprador? Eu tenho que botar nessa caixa aquilo que ele precisa. O primeiro grande aprendizado da Fazenda Boa Vista foram os 180 empreendimentos que foram estudados antes dela ser lançada. Você, para terminar um prédio, Fábio, você tem que lançar o outro. Então, você terminava com o dinheiro do que ia começar. E o que quer dizer isso, somos gramadense? Tinha detalhista
a gente tem carinho em receber, a gente tem paixão por servir. O que eu acho que o grande mercado que o Brasil tem é o faixa 1,5. Vamos dizer, conseguindo das pessoas o máximo de financiamento que elas podem assumir. As pessoas às vezes me perguntam isso, como está a demanda por imóveis no Brasil? Demanda por imóveis nunca foi problema. Uma equação dessa, demanda não é problema. Está no crédito. Manter um prédio é muito bom, mas também não é um pouco de vaidade, porque o teu nome fica como legado. Quando você der dinheiro para comer para alguém que não tem nada que comer, o teu legado fica abstrato e espiritual. A empresa ela tem que ser do tamanho que ela consegue ser muito competente. Então, tem aí aproximadamente 30 anos que isso é o que a gente faz. E desse segmento a gente já fez um pouquinho de tudo. Toda entrevista, todo bate-papo que eu dou, o racional, o fundamento é o mesmo. Se você escolher um lugar migratório, mais migratório do Brasil, é São Paulo, Zona Sul e Zona Oeste. Tem uma mudança de forma de usar o escritório, né? Está caminhando mais para aquelas empresas tecnológicas, um ambiente mais lounge. Essas taxas de juros muito altas, uma vez a gente passando essa fase mais aguda da crise, eu acho que a gente vai ver um preço de equilíbrio maior do que a gente viu, do que a gente esperava anteriormente. Os nomes mais relevantes do mercado imobiliário estão no canal da Brain. Esteja você também. Inscreva-se.